falo isso porque a gente está no encontro 9, né? E então estamos mais para o final desse percurso. E então, como eu comentei para vocês, a gente vai falar hoje ainda, né, de Roma, né? Mas a minha reflexão tem a ver com a questão da impermanência do poder, né? Então, muitas vezes a gente vive numa situação histórica, né? Onde a gente acha que aquela situação é permanente, né? E que é fixo. Né? Então, Roma foi um império que durou muitos anos, mais de 1000 anos, né? Muito longo, é um império muito longo, muito poderoso, muito grande, né? Ele nos influenciou até hoje, né? Então a gente ainda ouve ecos do Império Romano, nós somos muito influenciados pelo Império Romano, mas também, mesmo que a gente tenha ecos, todos os impérios, como tudo dentro das relações humanas, ele também é efêmero, né? Então, ao mesmo tempo que ele se eterniza, ele vai também se dissolvendo. E daí eu coloquei aqui essa figura dessas rodinhas concêntricas, que são como se a gente atirasse uma pedrinha na água, né? E daí vai formando essas rodas concêntricas, e que eu percebo, né, que a história, na realidade, ela é como essas rodas concêntricas. Então, acontece um fato, ou tem uma instituição, ou um jeito de se viver, um grande império, uma cidade. Então, é como se esse fator fosse uma pedrinha que a gente joga num lago, né? E essa pedrinha começa a se expandir, essa expansão se dá no tempo, né? E ela vai atingindo, mesmo quando já se dissolveu aquela situação, um jeito de se viver, um jeito de se encarar a vida, um sistema político, uma relação de poder, mesmo quando ela já se dissolveu, já não existe mais, as suas ondas continuam pulsando e vibrando ao longo do tempo na história, né? Só que os fatos continuam acontecendo, então, na realidade, outras pedrinhas são jogadas no lago e vão influenciando as ondas umas nas outras, né? Criando novas situações. Então, por que a gente, dentro da proposta desse livro, estuda o Império Romano, né? Porque, na realidade, ele ainda está ressoando, mesmo que ele já tenha caído há muito tempo, né? Ele ainda está ressoando na nossa existência, né? Então, digamos que ele é um fato histórico, né? Um período histórico, na realidade, muito potente, que fez uma onda, é um pedrão que a gente tirou no lago, né? E as ondas que vêm, elas são muito potentes, então a gente ainda, mesmo que pareça que, nossa, isso faz tanto tempo, isso ninguém mais se lembra, né? Mas não, a gente se lembra mesmo que a gente não conheça dos fatos, né? Mas a gente se lembra porque a gente ainda vive de uma forma muito parecida com a forma que os romanos criaram, e que a gente já viu que é resultado também das ondinhas, né, da Grécia Antiga e das invasões indo-europeias e tudo que a gente viu até então. Então, é como que um fato gera novas ondas que são influenciadas por ondas que já estavam vindo. E eu coloquei que o Império Romano é um império que durou muito tempo, mais de 1000 anos, né? E a gente pode dividir ele em 3 períodos. Eu não gosto muito de trabalhar com datas, mas eu achei que aqui valia a pena a gente ter uma posição histórica, né? De datas cronológica, né? Para que a gente pudesse ter ideia um pouquinho do que a gente está falando. Então, na nosso encontro anterior, eu falei um pouco do surgimento de Roma, e a gente está falando do período que chamou monarquia, né? Porque o período da monarquia, ele é um período que tem a ver com o surgimento da cidade, né? Quando surgiu a cidade, então existia
essa organização política, não sei se vocês se lembram que daí o Rômulo ditou as leis, né, para lidar com aqueles homens intratáveis, né, e daí depois teve o rapto das Sabinas, etc, né. Então, supostamente, a história de Roma começa em 753, que é quando o Rômulo mata o irmão, né, 753 antes de Cristo. Se acredita que sim, por essas datas surge a cidade, né? Se a gente vê fora da lenda, uh, uh, inicialmente como uma pequena vila, mas por que a gente chama de monarquia? Porque nesse período, então, a partir, né, do suposto Rômulo, a gente vai ter um rei, né? Só que é interessante que o rei, desde o início, ele é eleito pelo Senado. Então, existia um Senado, mesmo na monarquia, que elegia o rei. O rei, esse Senado era composto por a elite, né, os patriarcas, e que eram os que decidiam o futuro político daquela cidade, que aos poucos vai se tornando um império, né? E se dedica à guerra, então vai aos poucos conquistando outros territórios. Né? Bom, depois a gente vai ter, após esse período, e hoje a gente vai saber o que aconteceu para mudar, né? A gente vai ter o chamado período república, né? Onde então, a organização política continua tendo uma pessoa num poder maior, um representante, né, um imperador, mas aqui o Senado, né, ele vai ter muita importância, ele que vai tomar as decisões, etc. Né? E daí depois, o último período do Império Romano, quando ele já começa a entrar em decadência, na realidade, a gente vai ter os imperadores, né, muitos deles déspotas. O Senado não é dissolvido, mas ele passa a ter um papel de segunda instância frente ao poder dos imperadores, né? Então, hoje a gente vai descobrir um pouquinho como é que se deu essas transformações e que impacto que elas têm ainda na nossa vida, né? E também nas relações de gênero, em relação à nossa corporeidade. Então, aqui a gente tem uma figura, né, do Império Romano no seu período de máxima expansão, tá? Que foi durante o período da República, né? Então, ele foi um império imenso, né? A gente tem aqui, se a gente pensar no mundo conhecido, a gente tem ia desde a Grã-Bretanha, né? Até o Egito, a Armênia. Então, um território imenso, realmente, né? Muito grande. E, opa, me faltou uma lâmina aqui que eu perdi. Ah, não, tá aqui que eu escrevi que está tapando a questão de que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, eu coloquei a frasezinha ali, não aparece para mim. Eu coloquei essa frase na apresentação, porque eu gostaria de falar disso, né? Então, Roma, né? O império, ele vai se baseando em duas coisas muito importantes, né, que vão constituindo esse império, que é, claro, ele se dá a partir da guerra, né, então da ocupação desses territórios, a partir ali da cidade de Roma, né, que é o centro do império, ele vai se expandindo, né, então a gente vai ter, assim, ruínas do Império Romano em toda essa região. Ainda hoje, a gente pode ir para a Turquia e vai encontrar ruínas do Império Romano. A gente pode ir para a Inglaterra, a gente pode ir para a Espanha e vai encontrar ruínas do Império Romano. Por quê? Porque os romanos, eles invadiam os locais e criavam cidades, centros políticos, né? E uma das características bem marcantes é os banhos, né? Então, a gente vai eu me lembro uma vez, eu não me lembro que cidade era, acho que do Caminho de Santiago, que a gente vai na cidade e tem ainda as ruínas dos banhos romanos, né? Que era uma tradição romana, esses banheiros, né? Coletivos
de se lavar, né, de usar as termas para tomar banho, e que é muito interessante isso em relação à corporeidade, né, porque era um momento, os banhos coletivos, eles se dividiam, tinha um dia que era para as mulheres e crianças e outro dia para os homens, né, mas era um momento onde toda a cidade se despia e ficava uns frente aos outros nus, né, então é bem interessante, assim, essa perspectiva que trazia os banhos, né, também tinha toda umas salas, assim, que tinham privadas coletivas, então as pessoas faziam suas necessidades ali conversando, né, então era uma visão bem diferente dessa visão que vem posteriormente, especialmente com a visão negativa que a Igreja Católica vai trazer, né, onde imagina, né, a nudez é um pecado, jamais eu vou fazer minhas necessidades na frente de outra pessoa, etc., né. Então, os romanos tinham uma outra visão sobre isso durante esse período que o império estava mais forte, né. Depois a gente vai ter um período de decadência, onde também, o catolicismo vai começar a entrar, né, a igreja se torna romana, né. Bom, mas isso é mais adiante que a gente vai ver. Então, uma das bases, né, essa coisa da guerra, de sedimentando um grande território, né, mas outra base é o latim, né, as línguas latinas. Então, uma das coisas bem interessantes é que o latim vai tomar grande parte da Europa, né, então, a partir de Roma para o Ocidente, né, a língua latina eh, vai, vai digamos, sendo utilizada, e aí as nossas línguas, né, o português, o espanhol, o francês, têm todas as mesmas origens, justamente porque o Império Romano ia até essas regiões. Agora, a gente vai ter uma área onde a língua não vai ser adotada, a língua, o latim, né? Que eram regiões onde a cultura helênica estava mais presente, né? Então, toda a parte do Oriente, né? Da Turquia, do Egito, da Síria, da Palestina. Então, nessas regiões se falavam as línguas locais e uma influência muito forte da língua grega. Então, essa polaridade entre o grego e o latino, né? Ela vai existir por um longo período, e é interessante que quando se chega ao Senado, né, à República dentro da, da, dos romanos, né, tem um período da República onde todos os grandes generais, os grandes intelectuais iam para a Grécia aprender grego, e era como uma segunda língua, né. Então tem um período que tem muito a ver com o período da República, onde, surgem muitos historiadores, o texto passa a ser muito utilizado, porque a Grécia tinha uma cultura mais oral, né, então os romanos, eles vão, hã ter um registro histórico, um registro de literatura muito profundo a partir da República. E isso é super interessante, porque esse registro histórico tão bem feito a partir da República Romana, né, ele faz com que mude a percepção da história, porque nós começamos a conseguir fazer um diálogo com o passado, né. Então, à medida que eu posso ler um autor de 1000 anos atrás, eu posso fazer um diálogo com aquela pessoa que viveu há 1000 anos atrás, eu posso saber como ela pensava, como ela agia, o que ela queria, né. Então, pensem que a gente pode retomar autores com textos complexos, né, porque já existiam textos mais simples, os textos gregos, né, que não, a gente nem pode dizer que são tão simples assim, porque a gente tem os grandes poemas como Ilíada, né, mas em termos de estilo de escrita, né, os romanos vão ampliar o estilo de escrita,
vão tornar a literatura mais complexa, né? E vão também ter todo um relato de leis, vão ter um relato histórico, e isso vai transformar muito a arte do texto, a arte da própria literatura, vai ter uma influência muito forte dentro da questão da literatura. E vai provocar isso, uma mudança de percepção quanto ao passado, né? O que nos permite hoje dialogar com os romanos muito mais que a gente poderia dialogar, digamos, com os gregos, né? Em sentido de texto, e muito menos com culturas mais antigas, que é onde a gente fica com pouquíssimos textos, com pouquíssimas comprovações, né? Então, a partir de Roma, a gente tem a história muito mais facilmente comprovada. Então, voltando à questão da família, né? A família como um núcleo de organização da sociedade romana, como a gente viu do nosso último encontro, né? Vai utilizar os casamentos como base de alianças, né? Alianças que vão ter por fundo, né? A necessidades econômicas, necessidades políticas. Então, o que menos interessava dentro de um casamento era o amor e o apreço dos cônjuges, né? Na realidade, os pais escolhiam para a moça quem era o pretendente, e existia uma espécie de uma relação de troca aí, né? Claro que quanto mais abastada a família, mais interesses políticos tinha, então a mais sofisticada eram essas alianças, né? E mais elas eram utilizadas. Então, dentro do romano, a gente pode ver que o papel da mulher, né? Antes de tudo, desde o início, aquilo que eu falei há pouco para vocês, era a função principal da mulher era a reprodução, né? Então, ela tinha que ser fértil e era muito mal visto uma mulher que não gerava filhos, né? Era visto com muita desconfiança. Por outro lado, né, no período da República, as mulheres adquiriram alguns direitos, né? Como o direito de se divorciar, que não existia antes, era só o homem que podia pedir divórcio, a mulher não podia, né? E o direito também de ter pequenos comércios, que era um grande avanço, né? Porque as mulheres não podiam ser proprietárias de nada, né? Elas tinham que ficar sendo sustentadas pelos maridos. Então, teve um período pequeno dentro da República, não foi o tempo todo, mas assim um período pequeno onde as mulheres podiam ter pequenos comércios para ter independência financeira. E outro detalhe também desse período é que as mulheres, uma parte considerável da população feminina tinha acesso à alfabetização, e inclusive existem textos femininos, fragmentos de textos femininos já em Roma, né? Então, as mulheres tinham uma liberdade restrita, né? Por exemplo, também os, o sobrenome familiar, né, era utilizado por todos os homens, né? Mas as mulheres não tinham sobrenome, né? Então, o máximo que poderia ser é se a mulher, por exemplo, se chamava Maria e tinha outra mulher que se chamava Maria na mesma família, então uma era a Maria grande e a outra era Maria pequena, né? Era só para diferenciar quem tinha vindo antes ou depois, mas elas não levavam o nome da família, né? Porque não importava as mulheres no sentido de hereditariedade, no sentido de herança, no sentido de linhagem familiar, eram os homens que eram importantes. Mas, por outro lado, as mulheres, em comparação, por exemplo, com a Grécia, né,
as mulheres tinham um grau maior de liberdade, não é que tinham uma super liberdade, mas tinham um grau maior de liberdade, algumas tinham acesso à educação, e também participavam de, eventos públicos, né, então, porque, em algumas sociedades antigas a gente vai ver que as mulheres ficam no recinto da casa e elas não podem sair. Então, em Roma, elas poderiam sair, né, e participar de eventos públicos também. Bom, uma das coisas características que a gente via um pouco da religião, né, em Roma, era que, cada casa, cada núcleo familiar tinha a sua própria religião. Então, se acreditava em Roma, desde a monarquia se acreditava que cada casa tinha um gênio, né, que era um deus que também se chamava Lares, né. Então, esse deus, né, ele cada casa tinha um deus diferente, na realidade, por isso ele consistia cada casa tinha rituais diferentes, tinha formas de honrar aquelas divindades de forma diferente. Aqui a gente tem uma pequena capelinha, né, que é um exemplo de um lares numa casa romana, né. Me parece que isso aqui é de um sítio arqueológico lá de Pompeia, né. Então, me parece, não tenho certeza absoluta, mas me parece que é. Então a gente vai ver que existiam determinadas entidades que estão presentes para aquela casa, que o vizinho de porta já vai cultuar outra entidade, porque a casa dele tem outro gênio, né. Então, é a do patriarca a honra de criar os rituais, de estabelecer como deve ser feito o ritual e de passar para a próxima geração os rituais, né, sempre passando para homens, né. Bom, é interessante, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, é interessante porque, por exemplo, uma menina, ela é criada, numa casa, né. Ela nasce numa casa, e daí então ela vai aprender tudo a respeito dos rituais religiosos da sua casa de nascença, né. Bom, o período onde uma moça casa, né, dentro do Império Romano, é mais ou menos ela está pronta para se casar ela é prometida para o casamento em torno de 7 anos, tá, quando ela tem 7 anos. E ela vai se casar mais ou menos quando ela tem entre 11, 12, ao máximo até 18 ela já está ficando velha, tá, para esse padrão cultural. Então o que que acontece? Quando a moça se casa, por exemplo, se ela se casa com um vizinho de porta, hã, é uma coisa muito louca o que acontece, né, porque ela casa com um vizinho de porta, que não tem uma distância física quase nenhuma, é na mesma cidade, a mesma cultura, mas é como se ela mudasse completamente de religião. Tudo aquilo que servia na casa dela já não serve mais. Ela tem que aprender todos os códigos de novo. Então se dizia que o casamento para a mulher romana era como um processo de morte e renascimento, né, onde ela tinha que aprender todos os códigos novamente, porque aqueles códigos da casa de origem não serviam na casa do marido. E à medida que ela se casava, ela estava ligada à casa do marido. Então, eu acho que dentro desse contexto é importante também a gente entender como é que era a sexualidade dos romanos, né. Então como os romanos viviam a sua sexualidade? Bom, o sexo no casamento, né, ele não tinha nenhuma busca de amor ou de prazer ou de qualquer outra coisa, né, o sexo era para gerar filhos, né. Só que a questão da sexualidade como prazer, né, ela era considerada também, né, como possível de ser vivenciada, e daí, claro que os homens, especialmente os patriarcas, eles podiam transar com quem eles bem entendessem, eles não deviam, nenhuma, nenhuma explicação para ninguém, né, então eles tinham lá
a esposa, né, para gerar filhos, mas depois eles podiam ter relação com várias mulheres e não só com mulheres, também com os homens, né. Então a questão da homossexualidade em Roma era algo aceito tranquilamente, né. Então, o a única restrição, eu li alguns textos sobre isso, né, não sei até quanto, né, se era assim exatamente, mas eu li alguns textos que diziam que, eh, a única coisa que não era permitido a um homem dentro da relação sexual com outro homem era a penetração, porque se acreditava que o homem que era penetrado, ele perdia a sua virilidade, tinha essa crença. Não sei se essa informação é correta ou não, né, mas fato sim é que a homossexualidade não era vista como uma coisa ruim, né. Agora, era um pouco diferente da homossexualidade vista na Grécia, né, porque na Grécia, especialmente em Esparta, né, tinha todo um incentivo, um guerreiro tinha que ter um amante masculino, né, que lhe seria, hã, aquele tutor para ensinar ele a guerra, né, e nisso existia um envolvimento sexual também, né. Então, em Roma não tinha essa questão, né, mas se encarava como absolutamente, corriqueiro que se tivesse relações sexuais com homens ou com mulheres. O patriarca, né, o homem. No caso das mulheres, né, então tem uma exigência de virgindade, especialmente para aquelas mulheres que vão, se casar e ser mães de família, então a sexualidade já fica muito mais restrita, né. E bom, aí a gente vai ter alguns grupos que têm a ver com a questão da prostituição, né. As sacerdotisas também, que tem a ver com que são as vestais, né, que têm que ser virgens. E também a gente vai ter a questão de algumas mulheres de elite, né, que tinham muito poder e já eram muito mais velhas, elas também se serviam de prostituição masculina, que é um dado bem interessante de Roma, né. Então nisso a gente vê que é uma sociedade, que tem um grau de abertura um pouco diferenciado, né, que, não isenta, né, não, a gente não pode dizer que é uma sociedade aberta, participativa e igualitária, não. Mas tem uma relação um pouco diferente com a questão da sexualidade, com a questão da corporeidade e com a questão do feminino. Bom, aqui a gente tem um pouquinho, né, as relações básicas de poder dentro, né, os papéis sociais que a gente vai ter na Roma antiga. Então a gente vai ter a elite, né, que são os patrícios, que supostamente seriam herdeiros, né, seriam descendentes daqueles primeiros colonizadores lá, que tiveram com Rômulo, tá. Então essa história de Rômulo, ela fica emblemática para os romanos, então todos querem descender de Rômulo e daqueles primeiros homens, né. Então, teoricamente, os patrícios, né, que a palavra quer dizer que tem pátria, né, eles são descendentes dessa primeira, estrutura de poder, né, e eles são os que mandam na sociedade romana, inicialmente, principalmente na monarquia. Aí a gente vai ter os soldados, né, o exército, que é uma instituição super importante dentro de Roma, e as pessoas que são capturadas na nas batalhas, nas guerras, que viram escravos, e os plebeus, né, os plebeus que são, digamos, os pequenos produtores rurais, né, os artesãos, e que, na realidade, esses
plebeus, no início, né, quando eles não tinham, eles adquiriam dívidas e não conseguiam pagar, eles poderiam se tornar escravos, era uma forma de eles pagarem, inclusive, não só quem não pagou, mas como toda a família de quem não pagou, né. Então a gente tem aqui uma situação bem parecida com algo que aconteceu em Atenas, né, daí o que acontece é que, o os plebeus chega uma hora que se revoltam, que não querem mais isso, né, e isso vai fazer com que exista uma situação, de de revolta popular e que vai mudar, isso vai forçar uma uma mudança na organização social, né, uma mudança na organização política, principalmente. Então, até então, né, a gente vai ter, o Senado composto basicamente de patrícios, a lei não está escrita, então os patrícios eles que ditam as leis, né, os senadores, e bom, e daí como não está escrito, cada situação eles vão julgar conforme a consciência deles, e é claro que, em geral, sempre beneficiando os patrícios e nunca os plebeus, né. Então, o que acontece depois dessas revoluções, né, os plebeus conseguem ter tribunos no Senado, conseguem ter o poder do voto e eleger representantes para o Senado, né. Aqui a gente já está no período da República, né, e é nesse período que então vai ser escrito, né, à medida que depois dessa revolta, né, quando os, os senadores passam a ter também plebeus, né, entre os senadores, que são representar a plebe, dentro das leis, dentro dos direitos. Então, se escreve 12 tábuas, onde as leis básicas são escritas. Então, isso para orientar os juízes, né, de forma que esses possam obedecer algumas regras que são para toda a população, né. Aqui, obviamente, toda a população tá falando, né, dos, patrícios e dos plebeus, né, e não dos escravos ou das mulheres. Mas aos poucos vai sendo construída também uma legislação que vai lidar com com alguns direitos das mulheres, com alguns direitos dos escravos, né. E daí é interessante que a partir desse momento se escreve em tábuas, né, diz que inicialmente foram 12 tábuas, e essas tábuas eram fixadas nas paredes para que todos pudessem ler e saber com base em que eram decididas questões judiciárias e punições, etc. Então, isso limitou o poder dos juízes, né? E aos poucos, à medida que no Senado existia alguns representantes da dos plebeus, né, e esses plebeus eles se dedicam principalmente ao comércio, né, começa a ressaltar uma elite também plebeia. Então isso quer dizer que a aristocracia vai perdendo poder e espaço e, uma nova classe, né, de pessoas ricas, de pessoas dominantes que têm poder vai surgindo, que são pessoas que se baseiam não na hereditariedade, não no latifúndio, mas sim no seu trabalho, né. É interessante que em determinado momento essas pessoas porque antes era proibido os patrícios se casarem com plebeus e vice-versa, né. Então, à medida que vai surgindo uma elite plebeia também, o que vai acontecer é que começa a se permitir o casamento também, né, entre os patrícios e os plebeus. Claro que, muitas vezes, como famílias de plebeus tinham muito dinheiro, começam a ter muito poder, começa a ser interessante esse tipo de matrimônio, né. Não é exatamente por
por considerar a possibilidade de um amor entre pessoas diferentes, não. É justamente porque começa a ser interessante fazer alianças entre essas pessoas, e a gente sabe que o casamento é a base das alianças. Daí, assim, esse sistema político, né, que vai abarcar o período do Senado, então ele tinha eleições, né, e os senadores eram eleitos. Então é muito interessante porque, os senadores eles ficavam 1 ano nos cargos, né, então aí a cada ano tinha eleições. Então, era uma característica dos senadores vestirem de branco, né, especialmente na época das eleições, eles tinham roupas imaculadas, né, porque isso passava uma impressão, né, para os eleitores, de que eles eram pessoas muito honradas, né, muito limpas, muito imaculadas mesmo. E é interessante a gente perceber que a palavra candidato vem justamente daí, né, porque a roupa era cândida, né, era imaculada, era pura. Então, alguém que queria concorrer a um cargo no Senado, ele tinha que ser um candidato, ele tinha que ser cândido, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser imaculado. Bom, é claro que isso era só uma fachada, né, porque dentro da das ele das da da forma como se organizava essas eleições, então, tinha muita batalha política, hã, tinha corrupção, tinha compra de votos, tinha, interesses econômicos, pagamento de campanha, todas essas coisas que a gente não conhece, porque a nossa sociedade é muito diferente disso, né. Tô brincando um pouquinho aqui, porque, parece que tão atual esse discurso, né. Então, a gente vai então ver, né, aqui um pouquinho uma cena de um político fazendo o seu discurso para a multidão, né, e é interessante porque, quando se tratava de voto, né, hã, não existia, uma diferença entre o soldado, né, e o patrício, né, todos tinham o mesmo voto. Então, essa questão do povo para Roma era muito importante, né. Então o povo tinha um poder que se manifestava através do voto e que elegia os senadores, né. Então era um poder muito forte. Bom, então durante o período da república, né, vai chegar um momento, né, onde Roma está muito expandida, então a gente tem todo aquele mapa inicial, né, tá já completamente expandida, então a gente vai ter, cidades romanas, exército romano lá na Inglaterra, a gente vai ter lá na Armênia, a gente vai ter em Jerusalém, justamente nesse período, né, que depois a gente vai ver no próximo capítulo, a história de Jesus, né, justamente nesse período que é o último século, né, antes de Cristo, né, todo esse período, Roma, assim, muito opulento, muito vem, assim, muitos saques, né, de cidades que são saqueadas e que vão trazendo toda essa riqueza para dentro de Roma. E daí, então, era tanta riqueza, né, que quando chegava um um exército voltava, ele fazia um desfile pela cidade, né, e era, celebrado, né, pelo povo, e era muito interessante esses desfiles, porque, eles podiam durar muito tempo, porque às vezes era tanto saque que se fazia, era tanto prisioneiro de guerra, era tanto que foi roubado em cada cidade saqueada, né,
que às vezes levava dias essa procissão, né. E daí eu trouxe para vocês aqui uma citação, eu vou ler para vocês que está no livro, né, deixa eu só localizar ela aqui, e que ela fala um pouquinho dessa situação, né, da chegada de um exército vencedor, né, de um general vencedor em Roma, de como era a celebração. Deixa eu só achar aqui a página, que eu gostaria de ler para vocês, uma pequena citação, um pouquinho que eu deixei marcado, agora eu não estou achando. Aqui. Então, essa citação, deixa eu ver aqui, é de uma autora, uma historiadora que é Baird, que eu não sei se é assim que se escreve o nome dela, é um livro recente que foi escrito a respeito do Império Romano. Então, as procissões triunfais dos generais vitoriosos ofereciam uma das janelas mais impressionantes para o mundo exterior. Quando a multidão romana enchia as ruas para receber os exércitos vitoriosos que desfilavam pela cidade exibindo seu botim, não eram somente a espetacular riqueza que impressionava, mesmo que boa parte dela teria surpreendido qualquer pessoa em qualquer tempo. Quando Emílio Paulo regressou em 167 a.C., depois de uma vitória contra o rei Perseu, foram necessários 3 dias para passar pela cidade com todo o botim, que incluía 250 carregamentos somente de pinturas e esculturas, e tantas moedas de prata que foram necessários 3.000 homens para transportá-las em 600 vasilhas. Não era de estranhar que Roma pudesse se permitir a suspensão de impostos diretos. Não obstante, o que cativava a imaginação popular era também a deslumbrante chegada de terras e culturas estrangeiras. Os generais encomendavam detalhadas pinturas e modelos para exibirem durante a procissão, onde eram representadas as famosas batalhas e cidades que haviam capturado para que assim as pessoas pudessem ver em casa o que os exércitos haviam feito no estrangeiro. Então, esse texto é super interessante, pessoal, porque dá conta do que significava, né, o impacto cultural dessas guerras, né, porque o que acontece é que, ao final das contas, todo cidadão romano, homem, não escravo, né, cidadão, acabava fazendo parte, em algum momento da sua vida, do exército. Então, boa parte dos romanos conhecia muito além das fronteiras da sua cidade, conhecia outras culturas, outras dimensões, né? Mas mesmo quem permanecia em Roma, que eram as mulheres e os escravos, eles tinham acesso a uma visão de mundo muito diferenciada, porque cada vez que chegava uma procissão dessas, né, vinha com um espetáculo de coisas, né, e ela já era montada para que fosse espetacular, né, para celebrar a vitória. Então, é como se a cidade de Roma ela virasse um centro transcultural, né, onde se crescia num nível de intelectual, de visão de mundo. A visão de mundo dos romanos começa a ficar muito diferente, né? Mas não do romano aquele intelectual.
até mesmo do soldado ou do escravo. Né. Daí o que acontece, né, hã, todos os homens jovens têm que ir para o exército. Daí tem aqueles pequenos agricultores plebeus, né, que têm pequenas terras, eles começam a ficar sem mão de obra para produzir nas suas terras, já que os filhos e os homens, né, em geral, têm que sair da terra para servir ao exército. O que acontece é que, aos poucos, essas terras, esses pequenos sítios, pequenas propriedades, vão sendo adquiridos pelos grandes proprietários de terra, que vão formando grandes latifúndios. E esses grandes latifúndios funcionam com a mão de obra escrava, que é capturada nas guerras. Então, o que acontece? Essa população plebeia, né, ela vai tendo que migrar para as grandes cidades, e em especial Roma era um centro de migração muito forte. Né? Chegando em Roma, essas pessoas vão buscar trabalho em Roma ou em outra grande cidade. O que, que acontece? Elas chegam e todos os espaços estão sendo ocupados, frentes de trabalho são ocupadas pelos escravos. Então, tem tanto escravo, são tantos escravos capturados, que essa população que vivia do campo e que migra para a cidade porque já não tem mais campo, não tem onde trabalhar. Então, isso vai criando uma, uma horda de pessoas miseráveis que fica vagando pela cidade sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter o que vestir. Né? E essas pessoas em Roma vão se chamar proletariado. O que quer dizer proletariado? São pessoas que só têm a prole, só têm os filhos, não tem mais nada, porque perderam tudo. Então, isso começa a se tornar muito ameaçador em Roma, né? Porque começa a ter uma horda de miseráveis, esfomeados, né? Que não se sabe o que fazer. Só que isso coincide com esse período que eu relatei agora, né, onde chegava um tal número de riquezas na cidade, que a cidade fica tão rica, que se decide não cobrar mais impostos, porque não era necessário os impostos diretos. E é justamente nesse período que existe uma grande miséria dentro da cidade, né, em que se cria essa máxima que é pão e circo, né? Então, o Estado, que era muito rico, né? Ele vai dar à população miserável, né? A população livre, mas miserável, eles vão dar gratuitamente os alimentos básicos e vão oferecer espetáculos, como corridas, como gladiadores, como a morte de cristãos comidos por leões, etc., né? A gente vai ver isso. Isso tem a ver com o período do imperador Nero, né? Já não tem mais a ver com a República, mas todo esse, digamos, esse espetáculo, né? Que, a, que os romanos vão financiar, né? Que o Império Romano vai financiar para manter essa população um pouco anestesiada, né, então eles têm o que comer e eles têm como se divertir, então eles param de incomodar, não tem o risco de revolta, diminui. E a gente pode dizer que essa máxima ela se perpetuou, né, então é uma grande forma de controlar a população, é pão e circo, ou seja, dar o mínimo para a sobrevivência e dar coisas que entretenham, né, que façam a pessoa pensar em coisas que não sejam revolta, que não sejam direitos, etc. Né. Então, aqui é uma coisa que eu já tinha falado, né? Que, então, chega a um ponto que é tanta riqueza que já não tem
não tem mais por que cobrar impostos, né? Então, é um estado que, graças às guerras, né, eles vão ser cada vez mais ricos e cada vez mais potentes, né? E falando nisso, eu gostaria de fazer uma outra pequena leitura para vocês, que é de um livro Memórias de Adriano, né? Que ele fala aqui, é uma pequena citação, que ele vai falar um pouco da mudança, né, do padrão de comportamento dos soldados em cima de tudo que está acontecendo em Roma nesse momento, né? Então, Roma estende as suas fronteiras de uma forma, né? E a gente viu isso no outro texto que eu li, de uma forma que vai começa a ter contato com culturas muito diferentes, né? E começa a ter uma experiência de vida muito diferente. Então, no livro de Memórias de Adriano tem uma citação que é um pensamento do Adriano, né? Então, o Adriano foi o imperador romano. Então, foi em Roma, durante os longos banquetes oficiais, que me aconteceu meditar nas origens relativamente recentes do nosso luxo. Acostumados a nutrir-se de alho e cevada, subitamente deslumbrados pela conquista, devorando iguarias complicadas da cozinha asiática, com a rusticidade de camponeses esfomeados. Nossos romanos empanturram-se com aves delicadas, afogando-se em molhos e envenenando-se com especiarias. Né? Então, aqui a gente vê esse encontro do homem rústico, homem do campo, aquele soldado que foi retirado lá da sua terra para ir para o campo de batalha, né? E o encontro com a cultura oriental, né, que vai causar um impacto e uma modificação social e divisão de mundo muito importante. Né? A gente vai ver mais tarde que isso também determina um certo nível de decadência que vem logo em seguida. Né? Então, a gente vai ver todo esse processo, né, de guerras, levando sempre as riquezas de cada cidade invadida para Roma. E daí tem um período que se chamou Guerras Púnicas, né? Que tinha que Roma mirou assim uma cidade que era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, né? Era assim uma cidade que vivia basicamente do comércio, não era uma cidade guerreira, né? E que tinha, que mostra um pouco nas figuras, né? Que era exemplar a própria arquitetura, né? Porque eles já tinham prédios de vários andares, eles cultivavam muito a arte, que era a cidade de Cartago. Né? E daí, então, após um cerco que durou muitos anos, né? Me parece que foi 2 anos de cerco, finalmente tem a queda de Catargo, né? E a queda de Catargo, então, vai inundar Roma com uma quantidade de riqueza, assim, estupenda, né? Era uma coisa, assim, nunca vista antes. A Roma já era rica depois da queda de Catargo, que eles destroem completamente a cidade, né? Tem uma lenda que diz que quando o general que comandou a invasão, recebeu a ordem de destruir a cidade, ele chorou, porque era uma cidade extremamente bela, né? E foi completamente destruída. Então, e toda a riqueza, né? Todas as pessoas foram mortas, quem não foi morto foi levado para Roma como escravo. Então, isso, digamos que a queda de Cartago é um ápice do Império Romano, né? É um ápice de riqueza. Né? Só que acontece, a gente viu aquele mapa, né? Aquele mapa que era muito grande, né? Então, esse império que é enorme. E daí o que acontece? Aos poucos, esses generais, diante de tanta riqueza, de tanta terra, de tanta
coisa começa a querer ter o poder para eles, né? Então começa os generais eles formarem pequenos exércitos locais, né? Existe uma insatisfação por parte dos locais invadidos, né? Da elite dos locais invadidos, porque muitas vezes os generais são extremamente cruéis com a elite dos locais invadidos, né? O que não era um procedimento original romano, porque eles sempre buscaram fazer alianças com a elite dos locais invadidos, né? Para poder estabelecer uma relação de obediência com a população. Então, houve muitos episódios de humilhação, de retirada de terra. Então, os generais começaram a tirar a terra da população local, da elite local, para dar para os seus soldados, etc. Né? Isso começa, essa autonomia dos generais começa a desestabilizar o império. Isso começa, então, a ter um retorno de uma certa pobreza, né? E começa a ter revoltas populares, a fórmula pão e circo já não consegue ser tão mantida, né? Ela vai ser mantida durante todo o império, mas assim, já não com a mesma eficácia, porque já não tem tanto recurso, porque esses recursos começam a ser bloqueados pelos generais, né? Começa, pela falta de coesão, começa também a haver algumas perdas de guerra, porque já não começa mesmo que o exército romano era super bem treinado, né? Era um exemplo de treinamento de exército, digamos, essa independência dos generais começa a afetar todo esse sistema. Então, chega um momento onde um general ataca Roma, ataca o poder central, ataca o Senado. Né? A primeira vez que isso acontece, então, agora eu teria que dar uma olhada no nome desse imperador, né, esse general que invadiu, eu não me lembro agora, mas ele fica durante um período e depois ele devolve o poder ao Senado. Mas ele parece que passa 2 anos como imperador e depois devolve o poder ao Senado. Né? Ele passa como um ditador, e a ditadura era algo concebível dentro da estrutura de legislação do Império, né? Quando o Senado se desorganizava, era possível ter um ditador por 6 meses, né? E esse cara fica 2 anos. Após isso, ele se aposenta e devolve, né, o poder ao Senado. Só que aí já não existe mais a possibilidade de o poder estar centralizado na eleição do Senado, né, na participação dos senadores, porque já se estabeleceu realmente uma luta de poder entre os generais. Então, a partir daí, surge a última fase do Império Romano, né, que é centrada toda em cima de imperadores. Né? Os imperadores, eles vão ter um poder de mando muito forte, né? Eles estão, digamos, são apoiados, entre aspas, pelo Senado, que às vezes também vai ser o responsável pelo assassinato de muitos imperadores, né? Toda vez que o imperador começava a incomodar muito, havia o assassinado dos imperadores. Então, aí a gente vai ver o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa, né? E que às vezes, né, a gente vai ver que alguns imperadores foram extremamente cruéis e até bastante desequilibrados, né?